Isaías 43 e o versículo 1. Quem já ofertou, já está com a Bíblia aberta. Livro do profeta Isaías 43, versículo 1. Amém. Só para não perder o costume, quem encontrou diz aí eu achei, aí do outro lado, comenta aí. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Glória a Deus. Eu quero ressaltar a parte A do versículo 1 do capítulo 43, que diz: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Amém. Feche seus olhos aí na sua casa. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Senhor, o Senhor tem inspirado o meu coração. Pai, eu creio que Tu tens uma mensagem a cada um de nós. Senhor, não naquilo que queremos, mas no que verdadeiramente precisamos em Ti ser ministrados. Eu peço nesse momento que o Senhor saque da Tua aljava uma vez mais uma flecha e direcione, Senhor, essa tarde aos nossos corações. Que nós sejamos alvejados, Senhor, e que o resultado desse impacto da Tua palavra aos nossos corações seja uma mudança radical. Que o Senhor possa transformar, Pai, a nossa forma de viver, de pensar, de agir, e que o Teu nome, o nome de Jesus, seja glorificado através das nossas vidas. Senhor, que a Tua palavra flua com naturalidade, que a Tua palavra flua, Senhor, com graça, que a Tua palavra flua com uma essência de milagres poderosa. Flui, Senhor, e faz como o Senhor desejar essa tarde. Visita a cada casa, visita, Senhor, a cada lugar onde está conectado neste momento, e que eles sejam tocados e abençoados por tudo quanto o Senhor tem dito. Nós te clamamos e desde já te agradecemos. Aleluia, em nome do justo, em nome daquele que tem um nome acima de todos os nomes, em nome de Jesus. Se você pode dizer amém, amém, glória a Deus. Queridos, na semana passada, no último domingo, eu falei acerca da história de Isaac, e é como se hoje eu estivesse praticamente dando uma continuidade, falando acerca um pouco da história de um dos filhos de Isaac, que se chama Jacó. E queridos, eu confesso aos irmãos que eu estava meditando na história desse homem, e quando eu me lembrei desse texto que está no livro do profeta Isaías, eu fiquei muito marcado, e o Senhor trouxe uma reflexão ao meu coração, para que eu possa compartilhar com os irmãos. Eu já quero deixar muito claro, para os irmãos que estão ouvindo essa palavra nesse momento, que o texto de Isaías 43, ele é uma referência histórica à nação de Israel. Era um momento em que o profeta está se dirigindo a Israel como nação, e está liberando uma palavra sobre ela, sobre um momento em que aquela nação estava vivendo. Mas o Senhor, baseado no texto do profeta Isaías, me fez recordar um pouco da história da personagem Jacó, da personagem Israel, o filho de Isaac. E eu gostaria de trazer alguns pontos sobre a história dele e algo sobre o que Deus me ministrou aqui no versículo de número 1, de uma maneira breve, objetiva, e eu creio que o Senhor irá falar aos nossos corações, amém? Queridos, quando eu li o texto que diz: agora, sim diz o Senhor, que te criou a Jacó, e que te formou a Israel, eu fui impactado justamente pela fala de Deus através do profeta, declarando assumidamente, claramente, que ele criou Jacó e que ele formou Israel. Eu estava até me lembrando de uma mensagem que eu ouvi esses dias de um pastor americano falando sobre a história de Jacó, e sobre a primeira vez que Deus fala com Moisés e se intitula o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E meditando nisso e olhando para esse texto, eu vejo uma forma de Deus se orgulhando dessa nação, trazendo o nome de Jacó, dizendo:
assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. E eu acho interessante o quanto Deus, de uma maneira muito clara, não está se envergonhando, ou não está temendo declarar diante de toda aquela nação, que Ele é o Deus de Jacó. Se nós formos meditar na história de Jacó, a história de Jacó sempre foi, desde o seu início, uma história conturbada. A história de Jacó e a personagem Jacó, em toda a história dele, sempre foi um personagem conturbado. O nascimento de Jacó dá-se da filiação de Isaac com a sua esposa Rebeca. A gestação de Jacó dá-se de uma gestação de gêmeos. Havia uma outra criança no ventre, um irmão, que se chamaria após seu nascimento Esaú. Mas é interessante que no próprio dia do parto dessas duas crianças, algo muito diferente acontece que marca o nascimento deles. Era muito comum naqueles dias que as mães nomeassem os filhos de acordo com as condições em que essas crianças nasceram. Nós encontramos na Bíblia a história, por exemplo, de um homem chamado Jabez, que quando nasce a sua mãe sofre muito, e por conta de um parto complicado, de uma gestação complicada, essa criança nasce deficiente, e o nome dele é dado Jabez. E o significado, se nós pesquisarmos no original, diz: porque com dores foi tido, ou com dores foi concebido. E quando nós olhamos para a história desses dois meninos que nascem de Rebeca, ela repete uma tradição que já era comum lá no Gênesis, desde o início das civilizações, nomeando seus filhos de acordo com o seu nascimento. Mas um fato muito diferente acontece. A primeira criança nasce, e segundo o que a história diz, ela era coberta por pelos. E por conta disso a sua mãe o chama Esaú. Mas logo em seguida, antes mesmo que ela pudesse comemorar o nascimento da primeira criança, ela percebe que tinha outra criança segurando no calcanhar daquela que acabou de nascer. A segunda criança sai do ventre de Rebeca, e agora ela é nomeada de acordo com as condições que ela nasceu. Jacó. E o nome Jacó vem de uma etimologia hebraica, de uma palavra que em hebraico é Ekev, que significa calcanhar. Ekev e Yaakov. Yaakov é uma variação de Ekev, que pode ser traduzido para a nossa língua como agarrador de calcanhares. Isso quer dizer que o significado do nome Jacó nunca foi enganador. O significado do nome Jacó vem da origem da palavra Ekev, que quer dizer calcanhar, ou seja, a mãe quis dizer: esse menino nasceu agarrado no calcanhar e por isso é um agarrador de calcanhares. E meditando na história de Jacó e meditando no significado do seu nome, eu percebi o quanto a decisão do nome Jacó foi definitiva na construção da personalidade de Jacó. Porque por causa do nome que ele pôs agarrado ao calcanhar de alguém, isso traz um senso de inferioridade para Jacó. E na construção da sua personalidade, Jacó vai ter uma dificuldade em ser colocado em segundo plano. Jacó cresce com um senso de inferioridade, onde ele sempre se sente de escanteio. A verdade é que quando ele e o seu irmão Esaú crescem, Isaac, que era o pai, toma uma preferência pelo primogênito, por Esaú.
Isso se dá não pelo fato dele ser somente o primogênito, mas a Bíblia diz que Esaú amava a caça, era dedicado à caça, a sair de casa aos campos, procurando animais para matá-los e trazer alimento, provisão para dentro de casa, e por isso Isaac, que também gostava disso, se aproxima por conta desse algo em comum, e Esaú era um filho mais próximo do pai, diferente de Isaac. Ou melhor, diferente de Jacó, que ficava mais próximo de sua mãe Rebeca dentro de casa, fazendo assim com que Jacó também desenvolvesse algumas habilidades, mas diferente do seu irmão Esaú, que ficava do lado de fora no campo, caçando. Jacó toma as habilidades de sua mãe e era um cozinheiro muito bom. Ele cresce com uma questão, primeiro por conta do seu nome, por ter sido colocado abaixo de alguém segurando seu calcanhar. Ele cresce com um senso de inferioridade, e depois por conta dessa relação do seu pai Isaac com seu irmão Esaú, ele sempre vai ser colocado em uma condição inferior, talvez por ele mesmo, por um complexo de inferioridade. Isso faz com que aconteça o que está descrito no livro do Gênesis, capítulo de número 25, quando a Bíblia nos conta que Jacó negocia com Esaú em uma situação a primogenitura. Se Jacó realmente não tivesse um senso de inferioridade, ou se Jacó realmente não tivesse um problema com a sua família, por conta dele ter nascido em segundo plano e ter sido colocado pelo seu pai em segundo plano de preferência, isso não seria algo tão importante e relevante para Jacó. Mas a verdade é que Jacó tinha esse problema, e quando ele tem uma oportunidade, ele vai negociar com seu irmão Esaú a primogenitura. Esaú sai para caçar e volta cansado, e quando ele chega em casa, Jacó estava preparando um banquete, um guisado de lentilhas que Esaú amava. E Esaú, quando sente o cheiro daquilo, morrendo de fome por conta da caça, do serviço pesado, ele pede para Jacó, e Jacó diz: eu só vou te dar se você abrir mão da sua primogenitura para mim. E eu acho muito interessante sobre esse fato, porque o texto de Gênesis 25 e 34 diz que Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e Esaú comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. E o final do texto, do versículo 34, diz algo que me marcou muito: assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Isso abre um paralelo muito grande entre as personalidades de Jacó e Esaú, porque enquanto Jacó fazia de tudo para tentar ser visto, para tentar ser considerado, para tentar ser levado em conta, parece que para Esaú era algo inferior àquilo que para Jacó era tão importante, ao ponto de, em uma negociação, Esaú considerar trocar a primogenitura por um prato de comida. E o próprio texto revela que após comer, Esaú despreza a sua primogenitura, porque para ele não tinha todo o valor que, quem sabe, para Jacó tinha naquele momento. E o fato de nós considerarmos a fama que Jacó tem de enganador, então, olhando para a história dele, nós levarmos em conta a fama que Jacó tem de enganador, eu fiquei meditando nos fatos que aconteceram na vida de Jacó. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque quando Jacó negocia a primogenitura com Esaú, eu não vejo nenhum ponto de engano, porque Esaú ele ouve a proposta de Jacó, que não foi nada mais e nem nada menos do que trocar a primogenitura por aquele prato de comida, e Esaú concorda com isso. Não há engano se há concordância, não há engano se ambas as partes são conhecedoras das cláusulas do contrato. Mas aí a Bíblia vai dizer que quando Isaac, o pai dos dois, decide assim abençoar o seu primogênito, e ele avisa para Esaú que abençoaria o primogênito da casa,
que para o pai ainda era Esaú, porque o pai não era conhecedor do contrato e do acordo que tinha sido feito entre os irmãos. Quando Isaac decide liberar a bênção da primogenitura, porque ele estava com medo de morrer sem que isso acontecesse, e era uma tradição comum naqueles dias que perpetuou por muitos anos sobre lideranças de Israel, inclusive com Davi, quando Davi está no leito da sua morte, chama Salomão para falar com ele, para abençoá-lo. Mas queridos, quando Isaac diz que vai abençoá-los, quando Isaac diz que vai abençoar o primogênito, Esaú agora faz menção ou faz conta da sua primogenitura. Ele se preocupa porque agora ele queria receber aquilo que o seu pai tinha a dar como forma de bênção, sabendo ele que nesses dias a tradição falava acerca de uma bênção paterna, coisas espetaculares do que era capaz uma palavra liberada da boca de um pai sobre a vida de um filho. Esaú faz menção disso e agora ele quer receber, e aí o pai diz: olha, eu quero que você saia para caçar e quando você voltar e me preparar um guisado, capítulo de número 27, eu vou comer o guisado que você vai me preparar do fruto da sua caça, e quando eu estiver de barriga cheia, saciado, feliz, eu vou liberar uma bênção sobre a tua vida, que vai se perpetuar sobre as tuas gerações. Existe uma crença dentro da nação de Israel sobre a profecia e sobre a bênção que é liberada por alguém sobre a vida de outrem, que diz respeito a uma saciedade do profeta ou do oráculo da bênção, que quando o profeta está saciado, quando o profeta está satisfeito, a bênção que vai ser liberada será uma doce bênção. Então Isaac, sabendo disso, diz: eu não posso liberar uma bênção com fome, com a amargura da fome, com o amargor nos meus lábios da fome, eu preciso estar saciado. Então Esaú sai, caça, volta aqui, quando você preparar a comida eu vou comer e vou te abençoar. Mas a Bíblia vai dizer que Rebeca estava por trás das cortinas, ouvindo a conversa de Isaac com Esaú, e quando Esaú sai para caçar, ela sabia que Esaú iria demorar. E Rebeca, com uma ardilosidade, preferindo Jacó, porque ao mesmo ponto que Isaac poderia ter a preferência por Esaú, Rebeca amava muito a Jacó. Então ela chama Jacó e diz: meu filho, o seu pai disse hoje que vai liberar a bênção da primogenitura sobre o seu irmão. Então, antes que ele libere sobre Esaú, eu quero te dizer uma coisa: vamos nós preparar o guisado que o seu pai gosta. E não precisa se preocupar, Jacó, eu mesma vou preparar. Eu vou pegar 2 animais do nosso rebanho, eu vou matá-los, eu vou preparar o guisado do jeito que eu sei que Isaac gosta, e você vai servir para ele, e quando ele comer, ele vai liberar a bênção sobre você e não sobre o seu irmão. E aí Jacó olha para sua mãe e diz: mas mãe, eu não tenho o mesmo estereótipo físico de Esaú, porque Esaú ele tem muitos pelos, Esaú ele é forte, Esaú ele é diferente, ele tem um cheiro de caça, ele tem um cheiro de alguém que faz esse tipo de serviço de caça, de mata, tudo as características estereótipas dele são diferentes da minha. Mas aí Rebeca diz: não se preocupe, eu vou colocar em você lã dos animais que nós vamos matar, eu vou borrifar em você o perfume do seu irmão. E o seu pai já está meio cego, é o que diz a Bíblia. Isaac já estava com problemas na visão, ele sabia que estava prestes a morrer. Ela diz: então você entra na tenda, o seu pai já vai estar meio cego, ele não vai conseguir distinguir, ele vai sentir o cheiro igual o cheiro do seu irmão, ele vai colocar a mão em você e vai ver os pelos, vai achar que é o seu irmão, você vai forçar a sua voz e a sua fala semelhante ao seu irmão, e então o seu pai irá te abençoar no lugar do seu irmão. Jacó concorda com isso. Rebeca vai lá, prepara o guisado, prepara a Jacó e leva ele até diante de Isaac. E Isaac, já não vendo como via antes, confunde os filhos e mesmo desconfiado, ele libera uma bênção sobre a vida de Jacó, ele libera uma bênção sobre as gerações de Jacó, ele libera uma bênção sobre os negócios e sobre as posteridades de Jacó. Algo tremendo e algo terrível. Mas o que eu quero te dizer é que quando eu leio o texto do capítulo 27, nós vemos que o princípio de engano veio através de Rebeca e não necessariamente através de Jacó. E a fama que foi dada a Jacó é que Jacó é o enganador, mas nós vemos Rebeca preparando um cenário para que Jacó enganasse o seu pai. E agora eu também entro em uma reflexão, que se Esaú já havia vendido a primogenitura para Jacó, não seria de direito que Jacó recebesse a bênção ao invés de Esaú? Se Esaú já havia vendido para Jacó num contrato no qual ele desprezou a primogenitura,
Por que é que Jacó não tinha o direito de receber a bênção, sendo que ele havia comprado a primogenitura de seu irmão? E é que eu medito nisso, porque a verdade, queridos, é que Esaú é exemplo de muitos, é o tipo de pessoa que não dá valor a coisas que Deus deu a ele, enquanto isso não lhe gera nenhum tipo de lucro. Enquanto a primogenitura é um ônus, enquanto a primogenitura é trabalho, enquanto a primogenitura é caça, enquanto a primogenitura é agradar o meu pai, eu não vou levar tão em conta a primogenitura, porque eu tenho boas relações por quem eu sou e não pelo título que eu tenho. Mas a partir do momento em que esse título começa a impor sobre mim coisas boas, benefícios, regalias e bônus, então eu quero usufruir desse título de primogênito. Esaú era aquele que desprezava a primogenitura no momento do ônus, mas na hora do bônus ele diz: eu quero ser o primogênito, porque vem aí uma bênção de papai. Mas Jacó já havia comprado a primogenitura. E queridos, Deus não gosta de desonestidade, Deus não concorda com covardia, Deus também não concorda com engano. E se alguém na Bíblia tiver uma opinião contrária, por favor, traga a mim, que eu peço perdão publicamente. Mas a verdade é que o nosso Deus nunca foi um Deus de engano. E por que eu quero nesse momento falar acerca dessa fama de enganador, e do porquê eu não considero Jacó tão enganador assim como muitos pregam e como muitos falam? Justamente pelo fato dele ter comprado a primogenitura, pelo fato do engano ter partido por sua mãe, mas ele recebe a bênção. E aqui para mim é o fator principal que definiria se Jacó realmente era um enganador ou não. Porque Isaac libera a bênção, e Deus assina embaixo da bênção que Isaac liberou. E aí eu te pergunto, se Deus considerasse o que Rebeca e Jacó estavam fazendo naquele momento algo tão errado e algo tão enganoso, Deus não era poderoso o suficiente para não abençoá-lo? Como Deus fez muitas vezes com outros personagens bíblicos e com outros povos que Deus não tinha amor como teve por Israel. Mas me escute em nome de Jesus, e não a título de doutrina, mas a título de reflexão, pense nisso. Porque a Bíblia diz que depois que Esaú chega, e Isaac conta para Esaú, porque Esaú chega, prepara a comida, leva para o seu pai, e quando ele chega ele diz: quem é você? Ele diz: eu sou Esaú, eu sou o mais velho, o primogênito, eu estou aqui por causa da bênção. O Senhor não disse que ia derramar uma bênção, que ia liberar uma bênção sobre a minha vida? E aí a Bíblia vai dizer que Isaac diz: mas eu já liberei, veio alguém antes de você. Quem era? E aí Esaú descobre que o seu irmão havia entrado antes, levado guisado antes, e tinha sido abençoado antes. Esaú começa a planejar a morte de Jacó. Esaú começa a planejar uma perseguição contra Jacó. E aí Isaac protege Jacó daquilo que tinha acontecido, porque ele diz para Esaú: eu já abençoei, eu não posso liberar outra bênção. Mas ele chama Jacó, protegendo ele, e diz assim: meu filho, é melhor que você não permaneça aqui. Você ainda não é casado, mas não é porque você vai sair daqui que nós queremos que você se case com mulheres que não pertencem ao nosso povo. Então, vai para Padã Arã, na casa do seu avô, pai da sua mãe. Você vai encontrar um homem chamado Labão, seu tio, irmão de sua mãe. E eu te peço que você encontre uma de suas filhas e se case com elas, para que a bênção que eu liberei sobre a sua vida possa ser perpetuada. Porque Isaac era consciente da bênção que Deus havia liberado sobre Abraão, e da bênção que Deus havia liberado sobre ele, Isaac, e da bênção que Deus liberaria ao seu filho, à sua posteridade. Então ele diz: nós não podemos misturar, nós não podemos nos perder. Vai até uma de suas primas, que na época era um costume comum, case-se com ela e dê continuidade às gerações. Então a Bíblia vai dizer que Jacó foge. Esaú, com uma mágoa no coração, desejava matá-lo por conta daquilo que havia acontecido, por conta da bênção da primogenitura que ele havia perdido. Mas Jacó foge, e a Bíblia vai dizer que quando ele está no caminho para Padã Arã, a Bíblia vai dizer que quando ele está no caminho para a casa do seu tio Labão, ele chega até um lugar chamado Berseba, e de Berseba vai até Arã, e chega até um lugar onde ele acha seguro para passar a noite. Então a Bíblia vai dizer que ele pega uma pedra, e faz da pedra um travesseiro, deita a sua cabeça e dorme.
E quando ele está dormindo, ele começa a ter uma visão de Deus. A primeira experiência de Jacó diretamente com Deus. Escute isso. Capítulo de número 28, versículo de número 10. Jacó deita a sua cabeça sobre uma pedra, um lugar que não era favorável, mas naquele lugar ele dorme. E de repente ele vê uma escada que ia da terra até o céu. E anjos desciam e subiam, e subiam e desciam daquela escada. Todas as vezes que a Bíblia mostra um anjo, ou relata através de uma visão a aparição de um anjo, a Bíblia está relatando uma epifania. A epifania é uma manifestação de um Deus que deseja se revelar. Jacó vê aquela escada e ele vê que Deus iria falar com ele. Quando ele olha para o topo daquela escada, Deus estava no topo da escada e começa a falar com Isaac. E eu quero que você escute o que Deus disse para ele. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-ão ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo e te guardarei aonde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. E acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar, e não é outro lugar senão a casa de Deus e a porta dos céus. Então escute em nome de Jesus, que Deus fala com Jacó e confirma a bênção que Isaac havia liberado sobre ele. Então, não a título de doutrina, mas a título de reflexão, pense nisso, reflita nisso, que se Deus não houvesse aceitado a bênção, se Deus não houvesse aceitado a primogenitura, você acredita que Deus, Ele teria falado com Jacó da maneira que falou? Deus teria dito para Jacó o que disse? Deus teria ministrado para Jacó o que ministrou nessa visão? Ou seja, Deus repete para Jacó as bênçãos que ele já havia dito para Abraão, o seu avô, e para Isaac, o seu pai. Deus traz para Jacó tudo aquilo que ele havia prometido à sua geração e às suas descendências. Deus traz para Jacó tudo aquilo que ele havia dito que faria a Abraão. Ele diz: em ti serão benditas as famílias da terra, a tua descendência serão como a areia do mar e como as estrelas do céu. Ele abençoa a Jacó e diz: eu vou te dar essa terra por herança. Ou seja, tudo que Deus havia prometido a Abraão e a Isaac, agora Deus estava prometendo para Jacó diretamente. E preste atenção nessa referência, irmão. Escute essa palavra em nome de Jesus, para depois você não dizer que eu preguei heresia. Se Deus não houvesse concordado com a primogenitura, se Deus não houvesse concordado com a bênção, como é que Deus se dirigiria a Jacó como o primogênito herdeiro da promessa que tinha feito a Abraão? Quando Jacó ouve aquilo, ele entende que Deus estava levantando ele com a bênção que o seu pai havia liberado. E aí Jacó diz: eu não posso deixar isso por isso mesmo e nem barato. Ele pega a pedra que ele estava deitado, ele derrama azeite sobre ela, ergue uma coluna e diz: a partir de agora esse lugar se chamará Betel, porque Deus fala neste lugar. Aleluia. Jacó se levanta e vai em direção àquilo que ele tinha dito ao seu pai Isaac, que ele iria até Padã Arã, na casa de seu tio Labão. E quando ele está no caminho, ele vê um poço e vê pastores esperando para dar água aos seus animais ao redor daquele poço, mas tinha uma pedra em cima dele. E havia uma ordem por parte do Senhor daquele poço, que só quando todos os animais estivessem ali, a pedra seria removida e os animais receberiam água. Aí Jacó chega, e de repente, quando ele está ali conversando, dialogando com um dos pastores, Jacó está falando sobre aquela situação, e ele agora olha e vê vindo em sua direção aquela que seria a sua esposa, sem que ele soubesse que ela era filha do seu tio, Raquel, sem que ele soubesse que ela era da descendência e da linhagem. Se encontra com ela
Uma mulher que naqueles dias não era comum, era pastora de ovelhas. E ali eles têm um encontro. Jacó se apaixona, encontra Raquel, conversa com Raquel, pergunta para Raquel qual era a sua linhagem. Aí Raquel revela, diz: eu sou filha de Labão. E aí Jacó também revela: olha, eu sou filho de Rebeca, irmã de seu pai. E ali os dois entendem que havia uma possibilidade, ali os dois entendem que havia uma esperança para eles dois, porque quem sabe que se fossem de linhagens e povos diferentes, os dois nunca poderiam se casar, mas eles entendem que há uma possibilidade. E agora Jacó vai em direção à casa do pai dela, se apresentar naquilo que ele havia colocado no seu coração. Vai para Labão, e quando ele chega na casa de Labão, fala acerca de Raquel. Labão recebe com tantas honrarias, Labão recebe como um amigo e promete a ele que daria a sua filha em casamento para ele. Mas era comum naquele tempo que tivesse o pagamento de um dote, e agora Jacó vai ser enganado mais uma vez. Então preste atenção, como que pode um enganador ser tantas vezes enganado? Você está na mensagem? Como pode um enganador ser tantas vezes enganado? Como pode alguém a qual é atribuído tanta ardilosidade, alguém que é atribuído tanta sagacidade, tanta esperteza, ser enganado tantas vezes? Labão diz: tá bom, Jacó, se você quer se casar com a minha filha Raquel, trabalha 7 anos para mim, que daqui 7 anos eu dou ela como esposa para você. E aí a Bíblia vai dizer que Jacó concorda com isso. E o versículo 20 do capítulo 29 diz: e assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Ou seja, onde está o engano no coração desse homem? Sendo que o acordo que ele faz com seu tio, por amor de Raquel, ele cumpre. Mas quando chega no final dos anos de trabalho, Labão faz uma festa de casamento, e na noite de núpcias, engana a Jacó, e manda primeiro a sua filha Leia. Leia era a filha mais velha de Labão, que não era tão bela como Raquel, porque diz a Bíblia que ela tinha os seus olhos turvos, seu rosto não era tão bonito, sua feição não havia agradado tanto a Jacó. Mas Labão a engana, e quando Jacó acorda no outro dia, ela já era sua esposa. Não havia como voltar atrás. E quando ele vai até Labão e diz: Labão, por que me enganaste, dizendo que me entregaria a Raquel e me entregou Leia? E aí Labão diz: não é o costume desse lugar, entregar a filha mais nova primeiro, antes da mais velha. Ou seja, você vai precisar se casar primeiro com a mais velha, para depois com a mais nova. Mas isso não era uma cláusula do contrato, aqui há engano. Mas mesmo assim Jacó não desiste, ele diz: e o que eu preciso fazer para que você libere que Raquel se case comigo? Ele diz: trabalhe mais 7 anos. E Jacó continua trabalhando mais 7 anos, até que Labão libera para que ele se case com Raquel. Depois que Jacó se casa com Raquel, ele ainda permanece lá na região onde morava o seu sogro Labão. E agora ele vai ser enganado mais uma vez, quando Labão diz para ele que permitiria que ele prosperasse dentro daquela terra, trabalhando nas ovelhas e nos animais dele. Mas durante 6 anos, Jacó é enganado pelo seu tio Labão e seu sogro e tio Labão. 6 anos trabalhando, e todas as vezes que começava a prosperar uma espécie de animal que seria o seu salário, Labão ia lá e mudava. E o próprio Isaac se ira com isso. Depois de 20 anos sendo enganado, enganador, 20 anos, 7 anos que trabalhou e se casou com Leia, 7 anos que trabalhou e se casou com Raquel, depois mais 6 anos trabalhando, Isaac decide sair daquela região, conversa com Labão e tenta um diálogo, um acordo, mas não tinha como.
E então ele decide sair daquele lugar, e quando ele sai, Labão começa a persegui-lo. E durante a perseguição, Deus começa a cumprir aquilo que ele tinha dito em Betel: eu guardarei você. E quando Jacó pensava que Labão iria matá-lo por conta da sua fuga, junto com as suas 2 filhas e os netos que já haviam nascido, porque eu não quero me ater a detalhes, eu já estou caminhando para a reflexão final, eu não quero me ater a esses pontos, mas Jacó aqui já havia tido muitos filhos. E por conta disso, Labão se ira contra Jacó pela sua fuga com seus netos e com as suas filhas, e vai atrás de Jacó. Mas quando ele está dormindo num acampamento durante essa perseguição, Deus visita Labão em sonho e diz: eu não quero que você fale nada para Jacó, nem para bem nem para mal. Não toca nele, porque ele é propriedade minha. E aí a Bíblia vai dizer que quando eles se encontram, eles fazem um novo pacto. Quando eles se encontram, eles fazem um novo contrato, e dessa vez já não era mais para que Jacó fosse enganado, mas dessa vez Jacó começa a prosperar dentro da terra de Labão, começa a crescer, e dentro do contrato que eles fazem, agora Jacó teria a possibilidade de poder sair. E a Bíblia vai dizer que quando ele termina de pagar a Labão, segundo o contrato que eles haviam feito, Jacó decide sair daquela terra, e Deus cumpre aquilo que ele tinha dito para ele lá em Betel, quando ele disse: eu não permitirei que você morra sem voltar para essa terra, porque eu vou cumprir a promessa que eu fiz aos seus pais. E Deus manda que Jacó volte para se encontrar com o seu passado 20 anos depois. Mas já não era mais o mesmo Jacó. Já não era mais o Jacó que foi convencido pela mãe a enganar o seu pai. Já não era mais o mesmo Jacó que saiu fugido em destino a Padã Arã, e que lá em Berseba teve um encontro com Deus e que ergueu um altar naquele lugar. Já não era mais o mesmo Jacó, já não tinha mais a mesma mente, já não era mais um jovem, já era agora um homem, já tinha família, já tinha esposas, ele já tinha filhos, ele já tinha propriedades, ele já não era mais uma criança, e agora ele já tinha suas próprias experiências com Deus. Ele se levanta e diz: eu preciso voltar, preciso ir para a terra dos meus pais. Aleluia. E ele volta, depois de ter sido enganado tanto tempo, depois de ter sido perseguido tantas vezes, ele volta. Labão abençoa a Jacó e as suas descendências também, depois do novo concerto que eles fazem. Mas quando Jacó está no caminho, Jacó estava com medo. Sabe por quê? Porque o passado de Jacó perseguia ele. E ele dizia: eu vou voltar para a terra dos meus pais, mas a família que me resta lá já não são mais meus pais, porque os meus pais já morreram. Eu vou voltar agora, e quando eu voltar, eu vou ter que se encontrar com o meu irmão Esaú. E Jacó é tomado pelo medo de coisas que ele havia feito 20 anos antes. Ele é tomado pelo medo de situações que haviam se prolongado e que nunca haviam sido resolvidas. E ele está no caminho, e no caminho ele começa a bolar um plano. Ele diz: eu não posso chegar lá diante de Esaú de mãos vazias, porque pode ser também que, se ele me encontrar assim do nada, ele se ire, me mate, me ataque. Eu não sei o que Esaú vai pensar quando ele me vê, eu não sei o que Esaú vai pensar quando eu estiver diante dele. Então eu preciso fazer alguma coisa para me preparar, me prevenir. E a Bíblia vai dizer que Jacó começa a preparar comitivas que vão na frente da comitiva dele, para que fossem encontrando Esaú ao longo do caminho, antes dele chegar, e fosse presenteando o seu irmão Esaú, dizendo: ó, Jacó está vindo aí. E aí ele prepara comitivas, que são várias, e vai em direção à terra dos seus pais. E antes dele chegar lá na terra dos seus pais, a Bíblia vai dizer que comitivas vão encontrando Esaú e dando presentes, e dizendo: ó, isso aqui foi Jacó que mandou, isso aqui foi Jacó que mandou, isso aqui foi Jacó que mandou.
E Jacó está lá atrás, escondido, esconde as suas mulheres, esconde os seus filhos e está escondido com medo de se encontrar com Esaú. Mas antes de se encontrar com Esaú, nesse medo e nesse processo de toda essa estratégia que ele estava tentando criar para se encontrar com seu irmão, a Bíblia vai dizer que em uma das noites ele se levanta e faz as suas mulheres passarem um ribeiro e fica sozinho num lugar chamado Val do Jaboque. E naquele lugar, mais uma epifania de Deus. Porém, dessa vez diferente da primeira que ele viu o anjo subindo e descendo, agora ele vê um mensageiro de Deus. E esse mensageiro de Deus que estava ali naquele lugar, conversa com Jacó, mas Jacó não queria só conversar, Jacó queria ser abençoado. Ele tinha medo de chegar diante de Esaú e ser morto, mesmo depois daquilo que Deus havia dito. Então ele queria ter certeza, e por isso ele segura esse anjo e luta com esse anjo, briga com esse anjo, até o momento em que ele é ferido na coxa, e o anjo diz: deixa-me ir, porque já a alva subiu, e ele diz: não te deixarei ir, se não me abençoares. E ainda pergunta para aquele anjo: qual é o teu nome? E ele disse a Jacó: por que me disse qual é o meu nome? Por que me perguntasse, se preocupasse em perguntar? Eu vou liberar uma bênção que vai mudar toda a tua vida. E ele disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas, porém, Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E aí eu me lembrei do texto de Isaías 43, quando disse: agora pois, diz o Senhor que te criou, ó Jacó. E eu fiquei pensando sobre a criação de Jacó, e quando Deus disse que criou Jacó, o que ele estava querendo dizer? Preste atenção, estou caminhando para o fim. Quando nós falamos acerca da criação, o Gênesis é o livro dos princípios, e se nós olharmos para o princípio do princípio, Gênesis 1 e 2, quando o homem é criado, nós precisamos entender que existe duas criações, uma da raça humana e uma do primeiro homem. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E o versículo 27 é ali que Deus cria a raça humana. Quando Deus cria a raça humana, todos nós estávamos sendo criados ali. Deus estava criando todos nós nele. Gênesis 1, 26, Deus cria os seres, as almas viventes. Mas é só no capítulo de número 2 que Deus forma Adão. E o capítulo 2 diz que formou Deus Adão do pó da terra. Ou seja, Adão já havia sido criado, mas ele agora estava sendo formado. E existe uma diferença entre ser criado e ser formado, porque criação no Gênesis não é a mesma coisa. Gênesis 1 e 1, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo no hebraico é bará. Bará não é criar de dar forma, bará é criar de trazer a existência. Então quando diz que Deus criou ali, é que Deus trouxe à existência algo que não existe. Mas no capítulo de número 2, quando Deus dá forma a Adão, o verbo já não é bará, o verbo é yatsa. Ou seja, Deus já não estava trazendo à existência algo que não existia, mas Deus estava dando forma a algo que já havia sido criado. É por isso que quando Deus fala com Jeremias, e Jeremias tenta fugir do seu chamado, Deus diz para Jeremias: antes que te formasse no ventre da sua mãe eu te escolhi. Porque Jeremias nem sabia, mas ele já estava criado nos planos de Deus, e ele só precisaria ser formado no ventre da sua mãe. Então quando Deus diz: assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, é Deus dizendo: a natureza de Jacó, ela é resultado da criação. E com isso, o que eu quero te dizer?
que ser criado por Deus não é sinônimo de que você vai agradar a Deus, porque a criação dentro da sua ordem natural, ela recebe de Deus uma ordem: multiplicai-vos, e o multiplicai-vos vai fazer com que todos nós venhamos nascer. É uma criação. Deus criou com uma palavra todos os seres em si, e todas as naturezas, e os seres viventes, a alma vivente em si, nós estávamos gerados nele. Jacó já havia sido criado, e ele é concebido por sua mãe, mas ele foi criado por Deus como um Jacó, e como um Jacó ele já tinha a contaminação da natureza dos seus pais, porque depois do pecado de Adão, todos que nasceram em pecado, e Jacó nasceu em pecado. Ou seja, Jacó não poderia ser resultado de uma formação, mas somente de uma criação. Por quê? Porque ele foi criado segundo uma ordem natural, e nasceu em pecado. Mas há uma diferença entre o Jacó que foi criado por Deus e entre o Israel que foi formado por Deus. Porque ao mesmo passo que Jacó foi criado, foi depois das experiências que ele teve com Deus, que foi sendo formado nele um Israel. E o que eu quero te dizer em nome de Jesus, depois de toda essa explanação histórica, o que eu quero te trazer é o que Deus ministrou ao meu coração: que todos nós temos na nossa natureza um Jacó que foi criado por Deus, sim, mas que precisa ser aperfeiçoado. O verbo yatsar, de dar forma, eu posso trazer como uma figura de linguagem Jeremias 18, quando está a representatividade do oleiro com o vaso nas mãos, dando forma ao barro. E eu quero te dizer que há muitas pessoas que se contentam em ser criatura, mas não entendem que para ser um instrumento e um príncipe nas mãos de Deus, você precisa receber forma das mãos de Deus. E para ser formado por Deus, você precisa passar por processos. Ou seja, Jacó precisou ser enganado, perseguido. Jacó precisou passar por todo esse processo de trabalhar e ser enganado pelo seu tio Labão, trabalhar e depois ser enganado novamente com mais trabalho. Mas, queridos, todas as coisas que Jacó foi passando, foi para que fosse nascendo e sendo formado dentro dele um Israel de Deus. Jacó que é Equeve, calcanhar, agarrador de calcanhares, mas Israel não, é príncipe que prevalece contra Deus. É Deus tirando alguém de uma posição de inferioridade, de calcanhar, e colocando alguém numa posição de honra, dizendo: você sai agora e já não será mais alguém que está sobre os pés de alguém, mas você agora estará na coroa, você será um príncipe. Aleluia. E eu quero te dizer que não há como ser um Israel sem antes ter sido passado por um processo de formação, sendo um Jacó. Assim diz o Senhor que te criou a Jacó, mas que te formou a Israel. É Deus dizendo: eu tive o cuidado de pegar o material e moldá-lo nas minhas mãos. Sabe o que Deus está dizendo para você que está me assistindo agora? É que todas as coisas que você tem passado ao longo da tua vida, é o trabalhar de Deus, formando uma identidade melhor em você. E muitas vezes, como diz a Bíblia, como o ferro afia o próprio ferro, assim um homem pode ajudar a melhorar o outro, um ser humano pode ajudar a melhorar o outro. Muitas vezes Deus vai usar pessoas que são até piores do que você naquilo que é a tua fraqueza, para melhorarem o teu comportamento. Porque se Jacó tem a fama de enganador, imagine como não era Labão. E aí Deus vai usar alguém que enganava mais do que Jacó, para dizer: eu quero que você mostre para ele. E é através de Labão que Deus vai, como uma lima, como o ferro afiando o próprio ferro e formando Jacó, dizendo: você não pode dar vazão à tua natureza adâmica para viver a promessa que eu tenho sobre a tua vida. Você não pode dar vazão à tua natureza carnal para você viver essa promessa que eu fiz aos teus pais. Você precisa entender que é algo que transcende gerações e que vai muito além daquilo que os teus olhos podem ver. Então eu preciso que você seja um príncipe.
Oh, aleluia. Se Deus mudou a história de Abraão, se Deus mudou a história de Isaac, Abraão, que era Abrão, pai exaltado, foi transformado em Abraão, príncipe e pai de multidões. Jacó, que era o calcanhar, precisava também receber uma coroa. E para usar a coroa tem que ser príncipe. Por isso, depois dele prevalecer nessa luta, ele recebe um novo nome. E esse novo nome, irmão, não é simplesmente um nome pelo qual ele seria chamado. Esse novo nome é uma mudança de história. É Deus dizendo: você não é mais o mesmo Jacó de 20 anos atrás. E eu quero dizer isso para alguém que está acompanhando nesse momento, que todos os processos que Deus fez você passar geraram em você alguém melhor, e você não é mais aquela mesma pessoa de 20 anos atrás. As pessoas não conseguem muitas vezes aceitar que mudanças são necessárias. As pessoas não conseguem muitas vezes aceitar que é necessário passar por processos de dificuldade para que nós venhamos a melhorar, irmãos. Não é orgulho para ninguém dizer que não muda. Só Deus pode se orgulhar disso, porque Deus é perfeito. Mas nós que somos imperfeitos, criaturas, não podemos nos orgulhar do fato de nós não mudarmos. Tem pessoas que se orgulham de dizer: eu nunca mudo. Entra ano, sai ano, eu continuo mesmo, e se orgulha com isso. Eu quero te dizer que isso não é motivo de orgulho para ninguém, porque o fato de você não mudar é a maior prova de que você não tem permitido, não tem deixado ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus e formado em alguém melhor. Eu quero te dizer, irmãos, eu posso falar por mim e dizer que eu já não sou mais o mesmo de 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos atrás, e ano que vem eu já não vou ser mais o mesmo desse ano, porque o Senhor, Ele sempre está em uma obra constante. Nós estamos na mão do Senhor até que a obra seja completa e o vaso seja usado para o fim ao qual ele foi criado. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, que tudo que você tem passado é Deus dando forma a um príncipe, a uma princesa, que tudo que você tem passado é Deus dando forma a uma nova personalidade, a um novo caráter, a um novo estilo de vida. Eu quero te dizer que muitas vezes nós temos experiências com Deus, mas nós ainda não fomos transformados verdadeiramente por Deus. Nós somos como Jacó. A gente já viu uma escada que anjos subiam e desciam, a gente já viu Deus falando conosco, mas o nosso interior ainda não foi mudado, porque nós precisamos ser quebrados de uma maneira radical. E sabe o que eu quero te dizer, meu querido? Que aquilo que Deus disse para você não transformou você, então Deus vai te pôr em um processo para você ser quebrado, e nessa quebra você vai ser machucado, magoado, traído, enganado. Mas eu quero te dizer que vai chegar uma hora em que você vai ter um novo encontro com Deus, e você já não vai sair mais o mesmo. É por isso que Jacó entra andando com as suas pernas normalmente no Vale do Jaboque, mas quando ele sai de lá, ele sai mancando de uma perna, porque ele não poderia sair o mesmo. Ele entra lá Jacó, mas ele sai de lá Israel, e é o nome Israel que posteriormente seria dado àquela nação. E eu quero te dizer em nome de Jesus, para encerrar, que é só sendo Israel que ele consegue se encontrar com o seu irmão Esaú. Oh, aleluia. Deixa eu encerrar num tom profético isso aqui, porque a palavra de Deus está falando muito forte ao meu coração. Depois dele ter sido transformado Israel, então ele se encontra com Esaú, e quando vem Esaú se chegando até ele, aleluia, quando Esaú chega diante de Jacó, Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou sobre o seu pescoço e o beijou, e choraram. Sabe o que Deus está dizendo? É que Ele vai pegar o você de hoje, e no momento em que você estiver pronto, Ele vai permitir que você tenha um encontro com situações do seu passado que ficaram mal resolvidas, que se você se encontrasse com elas antes, você não teria maturidade para lidar com elas, mas foi por conta do processo que hoje você tem capacidade e estrutura de olhar nos olhos dos problemas que você fugiu, de olhar nos olhos das pessoas das quais você se afastou, e poder olhar para elas com dignidade e dizer: eu já não sou mais o mesmo Jacó. Esaú olha para ele e vê todos aqueles presentes, mas Esaú não estava interessado naqueles presentes.
Ele olha para tudo aquilo que Jacó havia dado para ele, mas Esaú não tinha interesse nisso, porque Esaú entende que o que Jacó conquistou foi pelo suor do seu trabalho, que agora já não havia mais uma disputa entre eles. E a Bíblia vai dizer que Esaú olha para ele e diz: eu também tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Jacó já não era mais o mesmo, Jacó já era Israel, transformado. E agora ambos, tanto Jacó como Esaú, tanto Israel como Esaú, têm a possibilidade de caminhar juntos, mas só foi depois dele ser transformado por Deus, só foi depois dele ser quebrado nas mãos de Deus e feito um novo homem. E aí quando eu leio lá em Isaías 43, o Senhor chamando a nação pelo nome que Ele deu a Jacó, eu vejo o quanto Deus se orgulhava de Jacó. Mas assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. E aí Deus falando com aquela nação, mas trazendo uma referência simbólica da história de Jacó. Por quê? Porque a nação de Israel um dia havia sido como Jacó. A nação de Israel também havia fugido. A nação de Israel também havia sido tratada como enganadora. A nação de Israel também tinha vivido o opróbrio dos cativeiros de tantas coisas. Mas aqui o profeta se refere de uma maneira simbólica, e Deus através do profeta dizendo: porque eu te remi, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Aqui Deus está dizendo em uma figura simbólica: como eu fiz com Jacó, como eu fiz com a história daquele homem que estava perdido, fugitivo e errante, eu também estou fazendo com essa nação. Não temas, porque eu te remi. Remi vem da mesma etimologia de redimir. O Senhor pagou a dívida de Israel. Diz: olha, eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Você que outrora tinha um nome de vergonha, agora vai ter um nome de honra. E aí o Senhor perpetua a promessa sobre aquela nação de uma maneira simbólica: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Eu quero te dizer em nome de Jesus, que tudo aquilo que te amedronta hoje faz parte do processo de Deus, para que você viva algo muito maior amanhã. Em nome de Jesus, receba essa palavra no teu coração, que esse sofrimento momentâneo muitas vezes é Deus permitindo para você ser trabalhado e ser formado alguém melhor nas mãos dEle. E o Senhor diz para nós esta tarde: se você recebesse aquilo que eu te prometi lá atrás, você não teria estrutura para sustentar, mas é porque você foi formado que hoje você tem estrutura para viver algo maior. É porque hoje você já não é mais Jacó, é porque hoje você é um novo Israel, é porque hoje você já não é mais o agarrador de calcanhares, é porque hoje você já é um príncipe. É por conta disso, é por isso, aleluia, é por isso que agora você tem estrutura para viver algo novo, que agora você tem estrutura para viver algo maior. Oh, Santo Deus, aleluia. E o Senhor está dizendo para alguém aqui essa noite, ou melhor, esta tarde, o Senhor está se dirigindo a alguém dizendo: eu estou trabalhando você, e não se preocupe com as coisas que te assombram do seu passado, porque eu vou levar você a lugares de resolução, eu vou levar você a lugares de cura, eu vou levar você a lugares de tratamento. Não se preocupe com o que vão dizer. Eu já passei até do meu horário aqui. Deixa eu fechar a Bíblia e o iPad para eu não me empolgar. O Senhor está dizendo: não se preocupe com o que vão dizer, porque eu vou te levar a lugares de resolução no tempo certo. Oh, aleluia.
As pessoas associam gratidão a permanecer no mesmo lugar. Eu quero te dizer que ser grato a alguém ou a algum lugar não é permanecer estático, imóvel no mesmo lugar pelo resto da sua vida. Gratidão não está associado somente à permanência. Gratidão está associado a reconhecimento e sentimento. Você é grato quando você reconhece, você transmite em tom de gratidão. Você é grato quando você consegue reconhecer e afirmar que alguém foi muito importante no momento da sua vida, mas isso não significa que você precisa ficar preso a lugares pelo resto da tua história. E o Senhor está dizendo ao meu e ao seu coração, que mesmo você sendo grato, o Senhor precisa te levar a lugares onde você vai ser trabalhado. E quem sabe há pessoas que estão do seu lado hoje que não têm estrutura para ver o trabalhar de Deus na tua história. Se Jacó tivesse continuado na terra de seus pais na época em que Esaú queria matá-lo, quem sabe Esaú teria matado, ou quem sabe eles teriam se resolvido, mas nunca Jacó teria chegado a ser Israel da maneira que Deus queria que ele chegasse. E eu quero te dizer que muitas vezes sair de alguns lugares, muitas vezes deixar alguns lugares que para você são cômodos, é o Senhor te preparando para que você possa viver algo infinitamente maior na tua história. E eu quero te dizer que o próprio tempo vai trazer resolução para alguns problemas, mas aquilo que o tempo não resolver, o Senhor irá adiante de ti. Aquilo que o tempo não resolver, o Senhor irá à sua frente e fará por você aquilo que você não pode fazer, e tocará em quem você não pode tocar, e ministrará aqueles que você não pode ministrar, e pagará as dívidas que você não pode pagar, e fará por você aquilo que você não poderia fazer, porque você já não é mais o mesmo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Em nome de Jesus, receba essa palavra, porque a mesma promessa que o Senhor fez a essa nação, Ele libera sobre a tua vida. O mesmo Deus que te criou, a Jacó, com uma natureza errante, falha, mas que te formou, a Israel, que é uma versão aprimorada. O Jacó que foi trabalhado por Deus, que foi formado pelas mãos de Deus. Aí na sua casa, feche os seus olhos e ore comigo. Deus Pai, nós nesse momento nos dirigimos a Ti em oração, agradecendo por essa palavra tão poderosa. Nós te clamamos, Senhor, vai de encontro a cada um, a cada Jacó que está sendo formado em Israel. Vem de encontro a mim, Senhor, na minha natureza tão errante como a de Jacó, tão falha, tão enganosa, tão submissa e tão inferiorizada. Senhor, vem a mim e ministra transformação. Faz de mim um Israel de honra, faz de mim um Israel, Senhor, um príncipe. Faz de mim coroa para a glória do Teu nome e não para a minha glória. Traz a minha possibilidade de fazer história, não pelos meus méritos, Senhor, mas para a glória e honra do nome do Senhor. Eu peço visita a cada casa e a cada um que está assistindo nesse momento, que foi ministrado por essa palavra, Senhor, que vem de encontro a necessidades íntimas. E eu sei que essa palavra tem endereço certo, eu sei que essa palavra, Pai, tem corações específicos aos quais ela foi direcionada. Então eu clamo nesse momento, toca e faz, Senhor, surtir efeito nessa palavra no coração de alguém, para que o nome do Senhor seja glorificado. Oh Deus Espírito Santo, que o nosso passado de Jacó não venha impedir o futuro de Israel que nós temos para viver, Pai, e muito mais crendo que o Senhor fará por cada um de nós. Nós te clamamos e te pedimos desde já, em nome de Jesus. E se você crê, diga um amém bem forte aí na sua casa.